Olá pessoal, você que se liga no mundo da notícia política arquitetada. Política, eu estou criando isso aqui, tá? Política arquitetada. Eu vou mostrar para você um pouco do que o Alan dos Santos ele trouxe referente ao que nós vimos hoje no nosso país com relação a golpes planejados e a narrativas de golpe, tá? Então vocês vão prestar atenção direitinho no que ele está falando para que você possa tirar as suas conclusões e entender de verdade como funciona a narrativa da esquerda, usando aí muitas das vezes influenciadores digitais que se dizem de direita para confundir a mente das pessoas, tá? Então, fique ligado, preste atenção. Nós vamos deixar aí, vou deixar para vocês o Alan dos Santos dando um pouco de explicação. Ele não dá tudo, né? Porque, como eles dizem aqui, seria necessário um curso, né? Para que as pessoas entendessem melhor. Então, eu vou estar deixando para você. Mas antes, eu quero pedir para você que gosta de ficar bem informado, para já vir aqui, ó, no nosso canal aqui embaixo, aqui onde está escrito inscreva-se, inscreva no canal, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, já deixando esse apoio para a gente aí, para que nós possamos estar cada dia, né, buscando mais informações para você, e também deixando aí o seu like, para que a plataforma entenda que o nosso vídeo também é bom, o conteúdo é excelente, e compartilhe o vídeo para mais pessoas e deixe nos seus comentários também o que você acha do nosso trabalho e da política brasileira, beleza? Então vou chamar aqui rapidão a nossa vinheta e já voltamos com Alan dos Santos com vocês. Valeu? Forte abraço, Gilvan Barreto, fui! O PT tava ali, mó tempão falando: é golpe, vai ter golpe, é golpe, vai ter golpe, isso foi golpe, vai ter golpe, vocês são golpistas. A primeira fala foi a do Mourão. A reação, qual que foi? General Vilas Boas não puniu o Mourão. O Mourão saiu ileso, não tem impeachment do Alexandre de Moraes, nem do Toffoli. O Mourão não trabalha pra isso, não quer isso, tá tranquilo, tá na dele. E tudo isso só aconteceu depois que o Mourão foi retirado de vice, porque ele queria ser presidente no lugar do Bolsonaro. Coloca o slide, por favor, então. Eu fiz um slide com AI de um texto meu, então algumas imagens não estão legais, mas eu quero que você acompanhe comigo. Para vocês entenderem por que o Bolsonaro ele é o terror do sistema, tá? Pra vocês entenderem a arquitetura do golpe. Comecem a gravar a tela aí. Começou 1 da tarde no Brasil. Vocês precisam ter isso aqui salvo e divulgar em todos os grupos. Pode ir pro próximo slide, por favor. Vamos lá. O campo de batalha é a mente, né? Guerra de quinta geração. Vocês precisam entender o que é PSYOP, o que é guerra de quinta geração. Não vejo a hora do Ramage poder ter a oportunidade de sentar com vocês para explicar por horas e horas o que significa guerra de quinta geração, PSYOP. Vale um curso, Ramage, por favor. Isso vale muito a pena. Está mais do que atual, né? Está sendo mais do que utilizado no Brasil e no mundo. Sim. Aí vamos lá. Primeira frase ali. Não se conquista mais um país com tanques, mas com percepções programadas. O objetivo não é destruir o corpo do inimigo, mas fragmentar sua psique e plantar a dúvida. Como é que você faz isso? Um dia você afirma uma coisa, outro dia você nega, fica usando de assédio judicial, que é o lawfare. Você fica criando toda uma desestabilidade emocional, você não precisa mais de tanque. Você quer acabar com o trabalho da direita, você fica fazendo isso. Quer acabar com a empresa de alguém, você faz isso. Mente, depois diz que não mentiu, depois diz que não, usa lawfare, usa a força da justiça, com muitas aspas, você não vai precisar de tanque. O cara vai começar a se ferrar. Na era das operações psicológicas, que são PSYOPs, né, é o termo utilizado em inglês, cada manchete é um míssil. A narrativa do golpe não foi um evento, foi uma vacina. Plantou-se a mentira antecipadamente para justificar o totalitarismo real que viria depois. Eles ficaram décadas falando de golpe. Vai ter golpe,
teve golpe, vai ter golpe, teve golpe, vai ter golpe, teve golpe. Eles ficaram utilizando esses termos por décadas. Não começou em 2016. Não, em 2016 eles falaram que o impeachment da Dilma foi golpe. Não. Eles ficaram décadas falando isso. Pode ir pro próximo, por favor, Bob. Aí começa o aviso do professor Olavo, saiu barbudo aí, né? Inteligência artificial, né? Eu botei uma foto bonita do professor Olavo, ele saiu barbudo. Tinha uma época que o professor até usou uma barbinha, mas não era assim não. Então peço desculpas à família, ao próprio professor Olavo, ele não merece isso, mas eu não tive tempo para poder configurar isso aí para vocês. Aí começa. Em 2006, o professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo onde ele faz a leitura, tá? A leitura de um burburinho que foi noticiado pela imprensa, de que o alto escalão dos militares não aguentava mais o Lula. 2006. Lembra que eu falei? 2006 o Alckmin tenta ser candidato a presidente. Na verdade, ele é candidato a presidente, mas tem o primeiro atentado terrorista no Brasil, feito pelo PCC. Aí o professor Olavo está ali avaliando o discurso do que seria atribuído aos militares, e depois, posteriormente, eles falam que não, nenhum de nós escreveu isso aqui. O professor Olavo falou, tá bom, vocês não escreveram, a minha crítica ainda é válida pelas ideias dominantes dos militares, que permanece a mesma, ou seja, só pensam em roubo, burocracia, não sei o quê, enquanto isso, narcotráfico, grupo terrorista, falta de soberania nacional, vocês estão cagando para isso, vocês só pensam na questão pecuniária. Então o artigo do professor Olavo continuou o mesmo, ele acabou ratificando tudo que ele havia dito antes, mas com um trecho importantíssimo, que é esse aqui que está sublinhado, com relação ao falso alarme de golpe. Que raio de coisa é isso, se não desinformação alarmista? Preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. O professor Olavo escreveu isso em 2006, tá? Ou seja, a tese é: a esquerda precisava inventar um golpe militar para posar, e aí ele está com 2 S, está com erro, posar de defensor da democracia. O alerta: o risco golpista foi um pretexto criado para legitimar censura e encarceramento em massa, encarceramento político em massa. E a confirmação de tudo isso. Eu estou mostrando para vocês a tese, o alerta do professor Olavo e a confirmação de tudo isso anos depois. O alinhamento com a ordem multipolar do bloco sino-soviético, Rússia e China, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho, que acabou se confirmando explicitamente no BRICS em 2024. Pode passar aí, por favor. A gênese da inversão, 2005 e 2006. Aí tá ali, tentativa de golpe da elite, escândalo do mensalão, compra de votos, papapá. Aí começou, ano de 2005, o crime, corrupção sistêmica do Congresso, a narrativa, Lula inverte a lógica. O crime de corrupção é realizado como tentativa de golpe. O modus operandi, criaram o problema para vender a solução autoritária. A semente estava plantada. Qualquer ameaça ao PT passa a ser conspiração antidemocrática. Pode passar, por favor. Aí começa a mão invisível do dragão. Consegue colocar em tela inteira ou dá muito trabalho, turma? Dá para colocar? Porque eu vou ler até melhor. Coloca a tela inteira aí, por favor. Beleza. Aí tá ali a dependência econômica, da qual nós já falamos para vocês aqui inúmeras vezes. O Brasil acabou ficando dependente economicamente do bloco Rússia e China. Sobretudo, China, né? Então vamos lá. A abertura de mercados para commodities e investimentos em infraestrutura criaram uma parceria estratégica. Qual era o interesse? A estabilidade política, manutenção de aliados, como aconteceu com a Venezuela, Cuba, etc., tornou-se prioridade para garantir o fluxo de negócios. E a consequência qual foi? A influência econômica acabou abrindo portas para a influência política silenciosa. Pode ir para o próximo, por favor. Qual que é essa influência política silenciosa? A teia institucional, o IREE. O que é o IREE? Lembra do Valfredo Vardi? Ali a foto está errada, tá? O Valfredo Vardi não é aquele ali, não. Nem a foto do general Etchegoyen é aquela ali. Mas, atentem-se aos nomes, tá? O IREE era composto por essas pessoas que vocês estão vendo aí agora. Esse Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas foi criado
pelo senhor Valfrido Vardi, que é advogado do Boulos, tá bom? Ele que está envolvido nessa... Lembram que era ele que estava no caso do Banco Master e pulou do barco? O real advogado do Vorcaro, que a Vivi é só para lobby interno. E ele pulou fora nessa questão aí das delações premiadas. Ele mesmo era um dos integrantes, no caso ele presidente do IREE, junto com Boulos, junto com o general Sérgio Etchegoyen, junto com Raul Jungmann, que faleceu tem pouco tempo. O Mota até fez uma publicação, uma pena, né, que triste, o Raul Jungmann faleceu, etc. E o general Edson Leal Pujol. Pode ir para a próxima produção, por favor. Tá um barulho alto aí, mas vamos lá. A Guerra Semântica, 2013, 2016. De novo, golpe, né? Elite golpistas, saudosista da ditadura, ameaça à democracia. Qual era a narrativa? Milhões de brasileiros foram taxados de golpistas pela máquina de propaganda. A prova fabricada, né, que eles fizeram qual que era? Uso de fotos isoladas de minorias intervencionistas para deslegitimar todo o movimento cívico que foi feito durante o impeachment. A banalização da palavra golpe foi transformada em escudo para proteger políticos corruptos da lei que deveria puni-los. Pode ir para o próximo. Aí vem o ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Quem é que vem, então, após tudo isso, falar de intervenção militar? O pessoal não lembra. Eu lembro, eu tenho uma memória chata. Eu sou chato com a minha memória, rapaz. Se o cara fala assim pra mim, eu não quero mais fazer isso. No dia seguinte ele fala que quer fazer, eu falo assim, desculpa, mas eu me lembro bem. Eu tenho uma memória escrota, tá? Não adianta você vir com maluquice, eu sou bom, eu tenho uma boa memória. O Mourão, em 2017, disse, como general da ativa, ou as instituições resolvem um problema político, ou então nós teremos que impor uma solução. Fecha aspas. Esse ponto para mim é crucial, tá? Isso explica muita coisa. Muita coisa. O Olavo explicou isso, né? E aí começa, né? Ameaça velada. A fala mais explícita de intervenção militar em décadas veio da boca do Mourão. Em décadas. O PT tava ali, mó tempão falando, é golpe, vai ter golpe, é golpe, vai ter golpe, isso foi golpe, vai ter golpe, vocês são golpistas. A primeira fala foi a do Mourão. A reação, qual que foi? General Vilas Boas não puniu o Mourão. Citando o artigo 142. Mourão citou o artigo 142. O efeito, não houve golpe em 2017, mas o medo foi instalado. A fala serviu de combustível para a esquerda gritar risco de ditadura e justificar toda uma reação judicial futura. E por isso que os próximos slides vão ficar ainda cada vez mais explícitos. Vamos lá. A próxima, por favor, obrigado. A profecia autorrealizável. Checklist do tal do golpe de Estado. Teve tanque na rua? Não. Teve apoio militar? Não. Teve controle de mídia? Não. Teve liderança clara? Também não. E aí, um motim desorganizado de vândalos. Aqui a gente não está xingando. Inclusive as pessoas que estão presas nem são as pessoas que estavam fazendo vandalismo. Exato. E te digo mais, tá? Eu estou em posse de imagens do Planalto, imagens inéditas. Olha aí. Imagens inéditas. Vamos mostrar isso aí. E aí, uma hora a gente vai poder mostrar isso aí. Mas a gente tem muita coisa para fazer com essas imagens. Inclusive, quero até pedir ajuda ao Ramagem nisso aí. Mas a gente tem imagens inéditas. Vamos lá. Vandalismo. Foi a peça final que faltava. A conveniência. A falha clamorosa da segurança permitiu a produção das imagens necessárias para criminalizar toda a oposição conservadora. Eles divulgaram as câmeras? E aí começa, padrão regional. A mesma retórica de golpe é usada na Bolívia e Venezuela para proteger aliados. O 8 de janeiro foi o pretexto perfeito para isolar o Brasil conservador do palco global, sob a liderança de Messias Bolsonaro. Vai para o próximo, por favor. E por que a China se importa com o que está acontecendo, o que estava acontecendo no Brasil com o Bolsonaro? O governo anterior vocalizava desconfiança sobre a cobiça chinesa e flertava com Taiwan. Aí o isolamento. Rotular a direita de golpista inviabiliza sua atuação política e remove barreiras para a nova rota da seda. A diplomacia de cooptação. O Partido Comunista Chinês, PCCH, financia ambientes, think tanks, parcerias acadêmicas, como é o caso do IREE,
que geram o consenso favorável aos seus interesses. Nós temos intelectuais debatendo aqui, militares. Teve uma live do IREE, que eu mostrei para vocês aqui agora num dos slides. Teve uma live do IREE que era com presidentes dos partidos. Cara, só não tava lá o partido Bolsonaro. Tava o PSDB, tava, na época ainda era MDB, tava o PSOL, tava o PT, tava todo mundo. Menos o partido Bolsonaro. Próximo, por favor. Quem ganhou? A pergunta cui bono. Quem se é beneficiado disso? Os vencedores. O PT, retorno ao poder e vingança institucional. China e Rússia, garantia de um Brasil alinhado à nova ordem multipolar da Rota da Seda. STF militares, poder absoluto para defender a democracia, controle social, você tem prisões, censura, etc. As vítimas, a oposição conservadora, criminalizada, presa e inelegível. A liberdade civil foi completamente sacrificada no altar da segurança institucional. Pode botar o último aí. Caso encerrado? Tá aí a conclusão desse nosso inquérito. A arma retórica, o golpe serviu como espada, ataque à direita, e escudo, proteção do sistema. A realidade, enquanto olhávamos para o golpe nas ruas, o contragolpe institucional acontecia nos gabinetes. O veredito, o 8 de janeiro, não foi um golpe, foi um epílogo de um roteiro escrito há décadas. Isso aqui foi feito por nós, aqui na Timeline. Nós utilizamos AI porque realmente nos falta braço. Pode voltar a câmera aqui, turma, obrigado. O Mourão saiu ileso, não tem impeachment do Alexandre de Moraes, nem do Toffoli. O Mourão não trabalha para isso, não quer isso, tá tranquilo, tá na dele. E tudo isso só aconteceu depois que o Mourão foi retirado de vice, porque ele queria ser presidente no lugar do Bolsonaro e servir a todos os interesses de Rússia e China, fazendo com que esse banho-maria de entregar o Brasil para a China fosse completo, sem nenhum rastro da esquerda. Quando eles viram que não dava mais, apareceu a urgência Lula, eles soltaram Lula, colocaram o Lula para fora da prisão, colocaram o Lula de novo na cédula eleitoral, né, como se fala aqui nos Estados Unidos, ou seja, no papelzinho lá do voto, que no Brasil, infelizmente, é a urna mágica. Colocaram o Lula na urna mágica, o Lula venceu as eleições, Bolsonaro está preso, e se a pessoa não entendeu isso aqui, que eu acabei de explicar, vá pedir união na porque aí já tá falando com retardado. É isso aí. A gente tem que se unir contra essa galera que... Contra, isso que eu tô falando, se unir contra essa galera aqui. Quem não estiver lutando contra esse pessoal, você pode até desconfiar se não tá lutando por eles e não por nós. Como é o caso do Mourão. E o Moro, no Paraná. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você em casa? Não é uma questão assim de babar ovo do Bolsonaro. Expliquei aqui agora. Eles estão planejando isso há décadas. Décadas. O que está acontecendo no Brasil foi um planejamento de décadas. Ou a gente se une contra isso, ou vocês vão continuar acreditando que o Brasil tem como dar uma melhorada na economia e as pessoas vão parar de votar na esquerda e o Brasil volta ao lugar. Meu irmão, pra cima de Moá,